Você falou sobre o uso da IA aí dentro. Fala um pouco mais sobre isso. Putz, IA hoje é um negócio que, assim, acho que um mês de podcast seria pouco, né? Pra gente falar de IA. É porque é interessante, você vai resolver um problema, o que eu entendi, se eu tiver errado, por favor, me corrige, mas que vai produzir o material, o conteúdo ali para um blog, para um informativo, para alguma coisa assim, de maneira quase que automática, já automatizada seria o termo correto, tanto texto quanto imagem, quanto vídeos. Como é que é isso? Hoje, assim, vamos pegar por esse viés, né? A conversa sobre IA. A ferramenta que a gente criou, né, e acoplou ali a experiência da intranet e tal, vem com esse propósito de resolver um problema de falta de equipe, falta de tempo para poder gerar este conteúdo, atualizar esse conteúdo na intranet e manter a intranet atualizada. Que tipo de conteúdo é esse? Conteúdos internos, na maioria das vezes, né? Mas, assim, tem a ver com uma notícia interna ou com a explicação de algum procedimento interno, ou, por exemplo, a gente vai lançar, sei lá, campanha de voluntariado no mês que vem. Então, eu preciso criar a página explicando o que é a campanha, os formulários, a imagem, isso, aquilo, aquele outro. Então, a gente está utilizando a IA para acelerar e otimizar esse processo de criação de conteúdo interno e de publicação dentro. Então, foi mirando isso. Por que eu estou dando tanta ênfase nisso, né? Porque para algumas pessoas, e eu não acho que está errada a visão, a gente está num momento que a IA causa bastante discussões, às vezes opiniões bem controversas e tudo mais, mas assim, tem gente que olha para isso e fala assim, poxa, em vez de você resolve um problema, você me cria outro, né? Então eu posso demitir todo mundo da equipe, posso ter uma pessoa só, eu não preciso mais ter 5 na comunicação interna, por exemplo, né? Esse é um olhar, né, que as pessoas têm. Eu diria que não. Eu vi uma frase que até agora é uma das que eu mais gostei, falando de inteligência artificial, que é: a inteligência artificial não vai tirar o emprego de ninguém. Quem vai tirar o emprego das pessoas são as outras pessoas que usam a inteligência artificial melhor que você. Assim, e eu acho que vai muito nesta direção, nesse caso, né? Que é o quê? Poxa, como profissional de comunicação interna, por exemplo, eu tenho uma série de demandas ali dentro, inclusive conteúdo para a intranet. Então, se aquilo ali é algo que me demanda muito tempo e eu consigo otimizar essa tarefa, né, para mim é muito válido. E essa otimização não significa tempo ocioso para demissão. Não, agora eu consigo focar nas demandas que são, de repente, que exigem mais do meu pensamento, da minha análise, da qualidade do meu trabalho e menos do meu esforço operacional. Isso não significa, não estou querendo dizer que escrever um texto é um esforço operacional. Não é isso, mas às vezes você partir do ponto zero para criar todo um conteúdo, por exemplo, de uma campanha interna, demanda muito tempo. E aí você consegue acelerar esse tempo. Isso não tira, né, a atividade de você trabalhar aquele conteúdo. E é aí que eu acho que, como profissional de comunicação, né, as pessoas vão ter que incrementar ali a sua caixa de ferramentas, né? As suas habilidades, o seu olhar, enfim, uma análise, isso, aquilo, aquele outro. Então, o que eu acho que, nesse aspecto, né, o que a gente fez foi otimizar tempo, acelerar processos, né? Isso não acho que a gente resolveu o problema, ou a situação de criar conteúdo, de jeito nenhum. Eu tenho uma visão sobre isso. Sou jornalista de formação, eu trabalho com um texto. Eu entrevistei no episódio passado um cara que chama Arnóbio Morelix, que ele é CEO de uma faculdade especializada em ciência de dados e inteligência artificial. Um cara que eu vou te apresentar, inclusive, chamada Sirius. E a gente teve muito essa conversa, ele falou exatamente sobre isso, né? Você não vai perder o emprego para a IA, você vai perder o emprego para quem domina a IA. Mas algumas áreas, de fato, vão... Falando do jornalismo. O trabalho do jornalista, ele não é escrever textos, ele é apurar. Né? Assim, eu sempre brinco, né? Se você fala que está chovendo e a outra pessoa fala que está sol, o meu trabalho não é dar voz para os dois, é abrir a janela. Avaliar e entender o contexto de tudo isso. Inclusive, eu acho, até uma discussão mais filosófica, que o jornalismo deveria vir embaixo do guarda-chuva da história e da filosofia, e não embaixo do guarda-chuva da comunicação. Por quê?
Porque se você não faz comparações históricas, como que você pode entender o contexto daquilo todo? Então, se a sua identidade de jornalista se resume à sua capacidade de escrita, eu discordo de você. Eu acho que você vai perder o emprego. Sim. Eu concordo. Você vai perder. Não tem conversa. Você vai perder o emprego. Agora, se você entender que você pode usar a inteligência artificial para acelerar a sua produção de texto enquanto você investiga e apura e acrescenta e trabalha junto com ela, aí, cara, você vai ser imparável. Só que a gente está num momento de passagem. Eu tenho essa briga com o meu time, assim, porque eu falo assim, gente, vamos pegar os textos que a gente tem para produzir. Deixa eu tirar isso daqui, porque eu sempre derrubo. Vamos pegar os textos que a gente tem para produzir. Pô, você tem um anúncio lá. O WorkHub anuncia fulano de tal como novo diretor comercial. Cara, eu resolvo isso em 5 minutos na inteligência artificial. É um anúncio simples. Muito diferente de quais são seus planos estratégicos para 2024, uma ferramenta que você está lançando, cujo perfil merece merece e necessita de um trabalho mais artesanal de produção de conteúdo mesmo. Só que existe um rito de passagem, porque eu noto que a inteligência artificial ela não está, como qualquer outra tecnologia, ela começa meio capenga. Por mais que seja uma coisa meio espantosa, acho que a primeira vez que você usa o ChatGPT é um negócio que você assusta, né? Outro dia eu estava lendo um livro em inglês e o Lens do Google, ele traduz a página. É muito doido aquilo, né? Então, é uma interação que a gente tem numa experiência muito diferente. Mas a gente está numa passagem. Então, as pessoas falam assim, não, mas a inteligência artificial não escreve tão bem assim. Ela não faz um design tão... Mas, cara, algumas coisas ela já está fazendo, sim, é mentira. Se você que está com resistência com isso... E ela vai fazer. E vai ser um espaço curtíssimo. Então, a gente está num momento de transição. Eu acho muito corajoso nesse contexto que você consiga embutir isso dentro da sua ferramenta e consiga convencer as pessoas. Vou amarrar um pouco mais isso. Tem uma entrevista... tem 2 entrevistas que eu gosto de citar sempre. Tem uma icônica do Bill Gates tentando explicar a internet pro Larry King. Acho que foi. E ele não explica. Ele não consegue. O Bill Gates não consegue. Então não sou eu que vou explicar a inteligência artificial. O Bill Gates não consegue explicar. E ele fala assim, não, mas isso daí a TV já faz. Acho que é o Larry King agora. Eu não me lembro, mas a gente coloca o link aqui embaixo. Não, mas é fulano de tal... Mas isso daí o gravador já faz, e o Bill Gates tentando, não é bem assim e tal, você não está entendendo, mas ele também não conseguiu se explicar. E tem uma outra com uma figura super controversa, não estou defendendo aqui, mas é com o Maluf, que ele está no Roda Viva, um vídeo que viralizou agora, que ele está explicando para os jornalistas porque ele proibiu o fumo em lugares fechados e porque ele colocou um cinto de segurança. Os jornalistas estão putos com ele. Porra, mas e se eu quiser fumar e tal? Ele falou, cara, eu tô te protegendo, o garçom não fuma, tal. Meu, hoje é óbvio. Eu acho que muita gente discute a inteligência artificial como se estivesse defendendo o cigarro no lugar fechado. Sabe? Mas eu tenho o direito de fumar no avião. Não, você não tá entendendo. As coisas mudaram, né? Você vê essa resistência cultural? Vejo, e eu acho que é natural de qualquer momento que traz algum tipo de disrupção, assim. Então, por exemplo, nesse seu exemplo do Maluf, né? Era uma disrupção, assim, tipo, não pode fumar mais. Como assim? Né? Assim, por que não? Naquele momento era algo quase que natural, uma extensão da pessoa. Como assim? Você tá tirando meu braço, né? Assim. Então, é um momento de disrupção. Então, eu acho que todo momento de disrupção traz muita oportunidade, nem tanta visibilidade, porque é como se você estivesse assim, naquele ponto alto da curva, então você já sabe que não é mais aquilo para trás, mas você também não está conseguindo enxergar o que tem para frente, você está bem aqui, assim, né? E traz desconforto, assim, não tem como, né? Essa história de que o ser humano é adaptável à mudança, tipo, é porque precisa, se não precisasse, ninguém mudava, né? Assim, tem milhões de textos falando sobre isso, né?
Então, eu acho que todo momento de disrupção traz esses super desconfortos e esse montão de oportunidade. Outro dia estava num curso, né? E aí a discussão ali era sobre inovação e etc. E veio a história do Ford, né? Qual era exatamente a inovação que ele estava fazendo, etc, etc. Mas se a gente fizer um paralelo com o que a gente está conversando aqui da inteligência artificial, pensa que, ao criar o carro, ele, de certa forma, acabou com os criadores de cavalo, com os estábulos, enfim, com o tempo que você tinha entre uma coisa e outra, né? Então, assim, ele, sem dúvida, aquilo ali causou para algumas pessoas, tipo, nossa, olha que legal, vou poder fazer isso, vou acelerar isso, para tantas outras, era o fim do mundo, esse troço é um absurdo, pode explodir na tua mão, parararararará. Então, gerou lá o desconforto. Enquanto isso, olha um mundo que não existia e se criou a partir disso, né? Então, assim, você não tinha rua direito, você não tinha sinalização direito, você não tinha... então, daí a gente pode dizer que criou-se a profissão de engenharia de tráfego, por exemplo, né? Ou na área de design, design de sinalização, né, de ambientes, etc., teve que ser criada, precisava ter placa, pode, não pode, regra, um monte de regra, um monte de área do direito que não existia, as pessoas começaram a ser atropeladas, então agora precisa ter, sei lá, regra para isso, precisa ter determinados tipos de especialidade médica que não tinha antes, porque ninguém tinha aquele tipo de acidente, enfim. Se a gente for extrapolando isso, e naquele exato momento que o carro foi criado, ninguém estava pensando nisso. Acho que nem ele estava pensando nisso, né? Mas foi um mundo que foi se criando, assim, né? E eu acho que deve ter demorado bastante até parar de ter gente achando que aquilo ali não era bom, que aquilo ali era coisa do diabo, sabe? Coisas assim. Então, eu acho que, sei lá, a Revolução Industrial é a mesma coisa, o maluco com cigarro é a mesma coisa, e por aí vai. A Revolução Industrial era 40% do povo trabalhando na zona rural, né? Na agricultura e tal. Exatamente. E como você explicar que, cara, não vai ser mais assim, tá? Exatamente. Quer ver, outro dia, numa discussão dessas de direitos e deveres, etc e tal, e PJ, e CLT, e essa discussão toda, né? Pô, a própria... E a discussão era essa por conta da redução de jornada de trabalho, né? E aí? É legal ter 4 dias de trabalho na semana ou são 5 mesmo, né? Aí você tem as pessoas que falam, 4 não vai dar tempo, vai cair a produtividade, vai cair a rentabilidade, lucro, pá. E outros falam assim, não, vai aumentar, vai isso, vai aquilo outro. E aí eu tava pensando, né, comentei no dia nessa discussão. Imagina como que foi a discussão no dia que alguém falou assim, chega, vamos botar ordem nesse negócio aqui. E aí eu não tô entrando no mérito se é bom, se é ruim, se eu concordo, se eu não concordo. É só do episódio ali, né, do fato. Se você pensar que as pessoas, assim, não existia vida social. Vida social, inclusive, é um outro conceito criado, né? Não existia antes, agora existe. Tempo para você, tempo para a família. As pessoas trabalhavam quase que 24 horas, assim, né? Criança de 8, 9 anos estava lá na linha de produção de fábrica. E por aí vai. Daí alguém virou e falou assim, chega, vamos definir aqui que são 8 horas? Só que a pessoa trabalhava 18, né, horas, por exemplo. Então, com certeza, teve gente que olhou para isso e falou assim, nossa, é perfeito, as pessoas vão poder viver mais, vão ter mais qualidade de vida, vai acabar produzindo mais e tal. Outras devem ter olhado para isso e falado assim, vocês estão loucos, vai acabar com a fábrica, vai cair a produtividade, vai cair, onde que a gente vai parar, vai fechar tudo, blá, blá, blá. Tá aí, a gente sobrevive. E hoje a gente está achando 8 muito, né? E estamos aí nessa discussão de diminuir. Então, voltando para a inteligência artificial, né, eu acho que a gente está num momento desses, entendeu? De extrema disrupção, assim. E muitas das discussões que a gente tem hoje sobre inteligência artificial estão sendo discutidas em cima das bases antigas, assim, de como a gente costumava fazer. Mas não vai mais ser assim, goste ou não, né? Se vai ser melhor, se vai ser pior, não sei. Mas que vai ser diferente, não tenho nenhuma dúvida que vai ser diferente. Não tenho dúvida que um monte de coisa vai acabar mesmo e que determinadas profissões ou, sei lá, profissionais vão sair do mercado, vão deixar de existir e tal. Mas 1 milhão de outras vão ser criadas, como em todas essas situações, né? Então, não é uma discussão assim suave, né? Porque envolve muitas coisas, envolve muito tempero, né? Esse prato aí da inteligência artificial. Eu não acho que está ainda na fase de ter uma resposta certa e uma errada. Tem algumas constatações que a gente já pode fazer, tem algumas hipóteses que a gente levanta, tem algumas tendências que a gente analisa e tal. Mas é difícil falar uma coisa só, né, da inteligência artificial. Uhum.